Obrigações naturais se situam a meio caminho entre direito e moral. A situação mais clara das obrigações naturais são as dívidas de jogo ou de aposta, que no Código Civil estão reguladas no artigo 814 a 817. Não diz respeito à sua natureza jurídica, mas fixa o rumo das obrigações naturais. As obrigações de jogo puras são obrigações naturais. Uma aposta. Aposto tanto no resultado do jogo de futebol. Perco, tenho que pagar. E se não pagar? Não posso ser obrigado a pagar. Mas se eu compro um bilhete de loteria, que é assegurado pela Caixa Econômica Federal, e se eu ganho o prêmio, eu tenho que receber, porque essa obrigação já passa a ser jurídica no momento em que o Estado admite o jogo em determinadas circunstâncias. Olá, meus caros amigos, alunos, colegas, aqueles que pela primeira vez me veem aqui. Hoje nós vamos tratar de um assunto que não é muito longo, mas é muito importante. Tanto que eu recebo diariamente citações de minhas obras pelo Brasil. E olha que toda semana tem algum tópico de algum acórdão, de alguma sentença que menciona essa temática de hoje: obrigações naturais. Vamos lembrar do âmago, do centro da noção primeira de obrigação. Está ali na introdução do meu livro de obrigações. A obrigação tem dois aspectos fundamentais, dois conteúdos: o débito e a responsabilidade. O débito de 100 é aquilo que eu sei que devo, eu devo 100. E a responsabilidade é a noção de que, se eu não pagar, eu receberei uma ação judicial de cobrança. Surge, então, quando há o débito, a responsabilidade, o dever de pagar. Enquanto existe apenas o débito, existe uma noção ética da responsabilidade. Quando existe a responsabilidade em si, já existe a possibilidade de o Estado entrar nessa cobrança. Deixando a obrigação de ser cumprida, surge a responsabilidade, que tem como garantia o patrimônio do devedor. São os débitos quirografários, quiros, punho, débitos simples. Que temos alguns débitos que são privilegiados, né, como de hipoteca, alguns débitos garantidos por outras obrigações. Se for cumprida espontaneamente a obrigação, a garantia é somente uma pressão psicológica sobre o devedor. Pagou porque tem essa pressão de que deveria pagar no vencimento. Não cumprida a obrigação, essa pressão psíquica e ética materializa-se na execução, na cobrança judicial. E aí nós já chegamos à distinção daquilo que nos interessa neste dia sobre obrigações naturais. As obrigações podem ser perfeitas ou obrigações civis. Tem o débito e a responsabilidade. E essas obrigações perfeitas ou obrigações civis se contrapõem às obrigações naturais. Portanto, as obrigações naturais são obrigações incompletas, que não podem ser judicialmente exigidas, mas, se forem cumpridas, o pagamento é válido. Não pode ser repetido, isto é, pedido de volta. Então, a natureza das obrigações naturais é que elas existem, mas não tem ação para renová-las, para guardá-las, mas, uma vez cumpridas, não se pode pedir de volta. Então, não estão sujeitas à repetição, pedir de volta. Esse é um dos temas mais discutidos na ciência jurídica.
e não há opiniões unânimes, existindo várias soluções legislativas. Embora inspiradas na moral, a obrigação natural não se reduz a uma obrigação moral. A obrigação moral é mero dever de consciência. Eu tenho obrigação de cumprimentar quem passa ao meu lado no meu edifício. Eu tenho obrigação de dar bom dia, boa tarde. Eu tenho obrigação de tirar o chapéu na igreja. O direito não lhe reconhece a essência. É uma obrigação ética, de comportamento. A obrigação moral se cumpre como um mero dever cívico, psíquico, interno do agente, embora por vezes haja uma pressão da sociedade. Se eu não tirar o chapéu num templo, certamente eu receberei a reprimenda dos meus pares, das pessoas que estão à minha volta. Então, o descumprimento de uma obrigação moral é apenas uma reprimenda social. Eu não posso obrigar ninguém a tirar o chapéu num determinado lugar, ou a cumprimentar alguém que ele não queira cumprimentar. Já a obrigação natural é uma obrigação jurídica. Ela não pode ser cobrada, mas se for cumprida, esse cumprimento é válido. O cumprimento de uma obrigação moral não tem juridicidade, mas uma obrigação natural tem. Mas não se entenda que a obrigação natural seja mera obrigação social. Não é. Ela possui juridicidade, mas juridicidade limitada, porque não tem a pressão jurídica, tem a pressão psicológica. Evidente, porém, que muitas regras jurídicas das obrigações naturais, elas se respaldam em princípios éticos e morais. Obrigações naturais se situam a meio caminho entre direito e moral. A situação mais clara das obrigações naturais, embora existam outras que eu vou lhes dizer, são as dívidas de jogo ou de aposta, que no Código Civil estão reguladas no artigo 814 a 817. Não diz respeito à sua natureza jurídica, mas fixa o rumo das obrigações naturais. As obrigações de jogo puras são obrigações naturais. Uma aposta. Aposto tanto no resultado do jogo de futebol. Perco. Tenho que pagar. E se não pagar? Não posso ser obrigado a pagar. Mas, se eu compro um bilhete de loteria, que é assegurado pela Caixa Econômica Federal, e se eu ganho o prêmio, eu tenho que receber. Porque essa obrigação já passa a ser jurídica no momento em que o Estado admite o jogo em determinadas circunstâncias. Ora, a distinção marcante é que a obrigação natural ela é desprovida de poder coativo. Se o devedor espontaneamente a cumpre, nessa aposta eu pago, o pagamento é válido e legal e não pode haver repetição, não posso pedir de volta. Olha, eu me arrependi do pagamento. Não posso. Daí o termo obrigação imperfeita. As obrigações naturais são obrigações imperfeitas. Se nós formos para a história do direito, no direito romano a situação é confusa. Já havia o termo obrigações naturais. O que sabemos é que havia obrigações não protegidas pelo direito. No direito romano, quando a obrigação não era protegida pelo direito, não havia ação de cobrança, porque o direito romano era essencialmente processual. Não havia actio, ação de cobrança. Então, na Idade Média se consolida a noção de obrigações naturais, que veio basicamente por influência filosófica e religiosa. Desde os tempos romanos, sua perspicácia nos vem da impossibilidade de execução. Um escravo, por exemplo, que não era pessoa, não contratava obrigação plena, somente contratava obrigação natural. A verdade é que a noção de obrigações naturais atravessou os séculos. No direito brasileiro, nós não temos uma disciplina particular. A legislação é quase que inteiramente omissa. E a missão de definir
e conceituar a obrigação natural é da doutrina. E a irrepetibilidade, isto é, a possibilidade de repetição, só é possível quando o solvens, aquele que paga, sem erro sobre esse fato, pagou sem saber que era obrigação natural, ou somente quando cumpre espontaneamente a obrigação. Então, é possível que alguém tenha pago uma obrigação sem saber que era natural e pedir a repetição? Em princípio, não. O artigo 970 do Código de 16 repetia a noção. E o Código Civil evita falar de obrigação natural, mas ele fala no artigo 882, obrigação juridicamente inexigível, que é a obrigação natural. Que é obrigação natural. A questão que sempre vem à baila é a questão das dívidas prescritas. Diz o artigo 882, não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação juridicamente inexigível. Portanto, a dívida prescrita está no mesmo nível, na verdade, é uma obrigação natural. Então, eu vejo muitas citações de minha obra em julgados de primeira e segunda instância, onde se discute aquele que pagou uma dívida prescrita querer pedir de volta. Não pode, que a obrigação não é juridicamente exigível, mas uma vez cumprida, não pode ser repetida. Isso é, pedir de volta. Então, vocês vão ver aí vários julgados, inclusive com citação da minha obra, e de outros autores, tão ou mais importantes que eu. Como a lei não enumera as obrigações naturais, e o Código de 16 falava expressamente em obrigação natural. O nosso atual falou em obrigação inexigível. Esse é melhor. Como a lei não enumera as obrigações naturais, pensam-se casos da legislação. Veja o artigo 883. Não terá direito à repetição aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral ou proibido por lei. O sujeito empresta dinheiro para construir um lupanar, um conventilho. Estou usando palavras lindas, não é? Não vou usar a palavra mais simples e que vocês entenderiam de primeiro. A dívida de jogo e aposta é a mais lembrada. E o artigo 814 do Código diz: as dívidas de jogo ou aposta não obrigam o pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se for ganha por dolo ou se o perdente é menor interdito. Exemplo pródigo, né? Jogo e aposta são contratos aleatórios e são, em princípio, moralmente condenáveis. Embora existem jogos de habilidade, aí a discussão vai longe. Porque existem jogos lícitos e ilícitos. Quando você aposta numa aposta que é organizada pelo próprio Estado, o jogo é lícito. E para se constituir obrigação natural, pouco importa que seja lícito ou ilícito, ressalvo-se os jogos autorizados ou regulamentados, é claro. Loterias, corridas de hipódromo, esses possuem obrigações perfeitas, são apostas exigíveis. E o artigo 814, parágrafo 1º, dispõe: o contrato que encubra ou envolva reconhecimento de inovação ou fiança de dívida de jogo não pode ser oposta a terceiro de boa-fé. Parágrafo 3º. Podem repetir-se se tratar de prêmios prometidos ao vencedor esportivo, intelectual ou artística. E o reembolso de empréstimo feito para jogar, no ato de jogar, também não é exigível. No calor do jogo, o sujeito perdeu tudo que tinha na mesa. Me empresta aí 100 que eu quero jogar aqui. O sujeito fala, está emprestado. Esta dívida é natural, porque foi feita precipuamente para o jogo, um dos cancros da vida social. E também pagamento de juros não estipulados, segundo a doutrina,
Pode-se estender a compreensão de dívida natural por analogia e por equidade. Gorjetas normalmente são tidas como dívidas natural se for espontânea e não regulamentada, mas sempre as obrigações naturais devem ser vistas como exceção ao sistema, claro, senão nós estaríamos subvertendo a noção de obrigação. A natureza jurídica da obrigação natural permanece obscura e pouco precisa, pois em grande parte tem cunho e compreensão moral. Não é obrigação exclusivamente moral, porque o direito lhes atribui efeitos. Se o sujeito paga uma dívida prescrita, não pode repetir, pedir de volta. Fica meio caminho, portanto. A juridicidade da obrigação moral só surge no momento do seu cumprimento. Antes fica dormente, não é? Justamente quando da sua execução, vou cobrar essa dívida prescrita, vou cobrar essa dívida de jogo, surge a problemática jurídica. É lacunosa a disciplina legislativa. O legislador atual preferiu, então, obrigação juridicamente exigível, que é um sinônimo no caso de obrigação natural. O Código de 16 falava obrigação natural. O Código Civil português define obrigação natural, coisa que o nosso não faz. No artigo 402 do Código Lusitano, vejam que definição muito boa. A obrigação diz-se natural quando se funda num mero dever de ordem moral ou social, cujo cumprimento não é juridicamente exigível, mas corresponde a um dever de justiça. Uma definição muito bonita na nossa linda língua portuguesa. O dever moral ou social tem efeitos jurídicos. É a postura mais aceitável. Temos que admitir também entre nós a obrigação natural como uma figura geral. Não só a dívida de jogo, não só a dívida prescrita, outras poderemos ter como juros não contratados assim por diante, podendo estar presentes em situações específicas. Cabe o exame no caso concreto. E quanto aos efeitos, eu já lhes dei o principal, que é não ser possível a repetição. O dever não natural não pode ser compelido a executar a obrigação, mas se a realiza espontaneamente, seu ato é irretratável e válido. Pagamento aí não se trata de mera liberalidade. Não se pode pedir restituição e a apreciação de uma dívida prescrita ou de uma dívida de jogo vale como perfeito pagamento. A questão maior vem com as dívidas prescritas, onde hora e vez surge na jurisprudência. Pesquisem que vão ver. Tendo havido prestação parcial da obrigação natural, o saldo também não é exigível, porque não é o fato de alguém que devia 100 pagar 50, quando a dívida já está prescrita, que torna a dívida civil. E a novação? Há uma dívida natural, faço uma novação para um cheque. Há uma obrigação normal, faço uma novação para uma letra de câmbio, para uma declaração de dívida. É uma forma de pagamento espontânea. Alguns admitem, mas essa questão da novação, que adoram perguntar em concursos, tem que ser discutida se é uma dívida moral, só moral, ou se é uma dívida civil, quando a novação vai para um termo civil. Não pode ser objeto de compensação, porque não é exigível. Alguém tem uma dívida prescrita e fala, não vou pagar porque tenho aquela outra dívida. Não, aquela está prescrita, você não pode compensar. Hoje prepondera a noção de não pagar. O pagamento da obrigação natural, espontâneo, é coisa rara, mas por vezes ocorre principalmente nas dívidas prescritas por erro. Também não pode alegar erro, não é? Pagou porque não sabia que estava prescrito. Não pode. Muitos tribunais se manifestam sobre o pagamento e repetição da dívida prescrita, cheques dados para a dívida de jogo, se é no momento do jogo, a sustação de cheque de dívida de jogo, considerado pagamento espontâneo ou não, cheques para jogo em lugares onde o jogo é permitido. Eu faço um cheque para alguém jogar no Uruguai, para alguém jogar em Las Vegas, para alguém jogar no Paraguai. Então, tudo isso é questão que abre
um caminho muito grande para o estudo da obrigação natural, mas a base tem que ser conhecida, e a base é exatamente essa que eu lhes dei. A temática é sintética, curta, mas muito importante. E vocês que já sabiam, têm agora um substrato mais forte para liderar uma discussão sobre a obrigação natural. Um grande abraço a todos e, mais do que nada, sejamos todos felizes.